ninguém deveria morrer doente. Em outras palavras, ninguém precisa ficar doente para morrer. Eu costumo dizer que Deus não precisa colocar doença em ninguém, e Ele não coloca. Aliás, a Bíblia diz claramente sobre como deve ser a morte daquele que crê. Está escrito assim, no livro de Jó, capítulo 5, versículo 26. Em boa velhice irás à sepultura. Boa velhice não quer dizer só muito velho, mas também boa velhice significa em bom estado, ou seja, forte, com saúde. Como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Ninguém espera o feixe de trigo estragar para depois colher. Não é necessário que o nosso corpo se estrague para que sejamos colhidos da face da terra. Colhe-se o trigo ou qualquer outra hortaliça a seu tempo. E a Bíblia ela afirma o mesmo no que diz respeito a nós. Jó capítulo 5, versículo 26 diz: em boa velhice irás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. A seu tempo, não antes de cumprir o tempo que lhe foi determinado, não na infância, não na juventude, mas em boa velhice. Quando estivermos velho e farto de dias, é que devemos ser recolhidos. E recolhido como trigo, não doente. O trigo se recolhe quando está maduro, mas ainda vistoso, não estragado. É assim que Deus recolhe o seu povo. É assim que está escrito na Bíblia. De acordo com as Sagradas Escrituras, Jesus morreu para nos salvar. Na verdade, Ele morreu a nossa morte, para nos dar vida. Toda a humanidade estava separada de Deus, e a morte, isto é, a natureza de Satanás, reinava sobre a vida dos seres humanos. E a causa disso foi o pecado de Adão. Nem eu nem você tivemos nada a ver com isso, mas com a entrada do pecado, o diabo penetrou o nosso mundo, trazendo com ele todo tipo de sofrimento e desgraça. Surgiram então as mais diversas enfermidades e doenças, e vieram também os desvios de conduta, os desvios de personalidade, e a entrada do diabo fez o mundo se tornar um caos. Jamais alguém iria conhecer a felicidade se Jesus não deixasse a sua glória junto do Pai e viesse até esse mundo, e se submetesse a morrer em nosso lugar, levando Ele próprio sobre o seu corpo as nossas doenças e tomando sobre si os nossos pecados. Ele nos substituiu, morrendo a nossa morte, para que nós tivéssemos vida. A principal razão do Filho de Deus ter deixado as suas prerrogativas divinas e nascido aqui nesse mundo foi para nos substituir no Calvário, morrendo Ele no nosso lugar. Ele pagou o preço da nossa redenção. E isso é como se nós mesmos já tivéssemos pago esse preço. E a partir disso, então, basta a pessoa crer para ela ficar livre de qualquer mal. Seja você quem for, tenha o mal que tiver, se você crê no que a palavra de Deus está dizendo, você vai ser liberto. E o que é que a palavra de Deus está dizendo? No que é que eu tenho que crer para me ficar liberto? Vamos ler Isaías capítulo 53, está escrito o seguinte: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Preste atenção, verdadeiramente. Isto quer dizer, é a mais pura verdade. Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aí você pensa, mas se eu estou doente, eu estou sentindo dor, como é que Jesus tomou? Como é que Jesus levou? Levou. A enfermidade que está no seu corpo não é tua. A tua Jesus levou. A tua dor Jesus levou. O que está no seu corpo não te pertence, não é teu. Isso vem do diabo, não é de Deus. Deus não põe doença em ninguém. Porque se fosse assim, Jesus não teria levado. Jesus fez a vontade de Deus. Ele veio cumprir a vontade de Deus.
Se a vontade de Deus fosse que você ficasse doente, a Bíblia não ia declarar, ele não ia levar as suas enfermidades. Diz a Escritura que ele levou. Então põe uma coisa na tua cabeça. Qualquer enfermidade não é provação de Deus. Deus não coloca enfermidade em ninguém. Não aceite enfermidade alguma. Não aceite dor alguma, porque a Bíblia diz que Jesus verdadeiramente tomou sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E no versículo 5 diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É como se nós mesmos fôssemos castigados para receber a paz. Ele nos substituiu. Ele foi castigado por mim, por você, para que nós tivéssemos paz. Ele, e está escrito, pelas suas pisaduras, quer dizer, pelas feridas que ele sofreu, pelas chicotadas, pelos açoites que deram nele, fomos sarados. Agora, vamos ver o que está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, quer dizer, sobre a cruz, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Então, são duas declarações feitas na Bíblia, onde nós podemos ver que a cura para o corpo e a salvação para a alma foi provida num único sacrifício, que é a morte de Jesus na cruz. Ou seja, quando ele morreu pelos nossos pecados, ele nos redimiu do pecado. Isso é, nós recebemos o perdão. A nossa dívida com Deus deixou de existir, porque Jesus a pagou por nós. Que dívida é essa? A dívida que Adão fez quando Adão desobedeceu a Deus. Deus ficou chateado, expulsou Adão do paraíso. E isso foi para toda a humanidade, porque todo mundo que nasceu depois dali, nasceu fora do paraíso, fora da presença de Deus. Está me entendendo? Mas nós recebemos o perdão, porque Jesus deu a vida dele pelos nossos pecados. Então, quando ele morreu pelos nossos pecados, ele nos redimiu do pecado, nós recebemos o perdão e a nossa dívida com Deus deixou de existir, porque Jesus a pagou por nós. E quando isso foi feito, nós fomos isentados de qualquer culpa. Então, nesse mesmo instante, nós também fomos curados de toda enfermidade e doença, porque as enfermidades e doenças, elas só puderam tocar em nós por causa do pecado. Uma vez livre do pecado, nós também ficamos livres das doenças e enfermidades, porque nós fomos redimidos de toda a culpa. Foi por isso que quando Jesus curou aquele paralítico, que eles haviam descido pelo telhado até diante dele, o Senhor disse ao povo que blasfemava dele, o Senhor disse assim: qual é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? E ele disse isso porque o fato é que, se os pecados são perdoados, o corpo e a alma são no mesmo instante curados, e vice-versa. Então preste atenção. Se você está enfermo, os seus pecados ainda não foram perdoados. Você precisa chegar diante de Deus e confessar os seus pecados. Mas não basta confessar. Primeiro você tem que reconhecer que fez errado, se arrepender dessas coisas que você fez ou que ainda está fazendo e deixar de fazer isso. Propor no seu coração: não faço mais. Isso que eu fiz está errado, me arrependo, não faço mais. Então você confessa para Jesus que ele disse o seguinte: se você confessar os seus pecados, diz a Escritura, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar de toda a iniquidade. E quando os pecados são perdoados, então também a enfermidade é curada, a doença é curada. Porque foi no mesmo sacrifício que Jesus derramou o sangue dele pelos nossos pecados, naquela mesma hora ele também tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E por suas feridas nós fomos sarados.
Então vamos ler essa passagem para você compreender melhor o que está escrito em Mateus capítulo 9, versículo 2, sobre o que eu comentei do paralítico que Jesus curou. Está escrito assim: eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este está blasfemando. E Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, ele partiu para a sua casa. E vendo isso, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Então você precisa atentar para essa verdade. Jesus morreu para que eu e você tivesse vida. Ele nos substituiu, levando sobre si mesmo os nossos pecados e as nossas dores. Isso inclui todo tipo de sofrimento no corpo e na alma. Quando ele ressuscitou, ele nos mandou pregar a boa notícia, que é o Evangelho, a toda criatura. Porque qualquer que ouvir e crer ficará livre do sofrimento que lhe foi imposto por Satanás. Hoje tem salvação para todo mundo. Até a pessoa que mais errou na vida, ela pode ser completamente liberta, perdoada e salva no momento em que ela decidir crer. A porta do céu já está aberta para quem quiser entrar. Quando a pessoa crê no que Jesus fez por ela, quando ela entende o que foi feito, o porquê de Jesus ter sido crucificado, quando ela entende isso, e ela aceita ele como um substituto dela, porque, na verdade, ele morreu no lugar dela, no meu lugar, no seu lugar, quando nós reconhecemos isso de coração, as nossas fraquezas então começam a desaparecer. As doenças somem. Ao reconhecer que a cura, tanto como a salvação, é nossa, nós não precisamos de chamar os presbíteros, não precisamos de imposição de mãos, não precisamos mais de pedir no nome de Jesus o que já possuímos, porque não precisamos mais nem que 2 ou mais pessoas concordem com a gente na hora de orar. Porque nós já reconhecemos que estamos com saúde, nós já sabemos que estamos libertados da escravidão, da enfermidade e da doença. Então, nós vemos o nosso substituto, Jesus Cristo, feito enfermo e pecado por nós. Sabemos que jamais devemos levar o fardo de pecado e de enfermidade, porque Jesus já tomou ele na cruz. Reconhecemos essa verdade. Mateus 8,17 diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, fraquezas, e levou as nossas doenças. Jesus foi o nosso substituto. Ele libertou tanto o nosso corpo da enfermidade, como a nossa alma do pecado. Quando eu penso em Jesus, eu vejo as minhas enfermidades, as minhas fraquezas, assim como os meus pecados, colocados sobre ele no Calvário. É assim que você tem que ver Jesus. Se nós cremos que ele levou as nossas enfermidades e nossas doenças, quando eu falo enfermidade, eu falo das fraquezas da carne e doenças que são causadas por vírus, bactéria e etc., nós não precisamos mais levar essas enfermidades nem doenças. Jesus já sofreu por você e por mim. Portanto, nós podemos gozar a redenção que ele supriu para nós. E ele nos substituiu, levando as nossas fraquezas, as nossas doenças, as nossas enfermidades, e o que ele levou, nós não temos mais de levar. Não temos que sofrer. Satanás não pode colocar legalmente sobre nós o que Deus colocou sobre Jesus. Ele adoeceu com as nossas doenças para que nós sarássemos. Jesus não tinha doença alguma antes de adoecer por nós. O motivo pelo qual ele levou os nossos pecados foi o de nos tornar justos. Sim, eu, você e todos os que creriam nele como seu carregador de pecado. O motivo dele levar as nossas doenças foi de nos tornar sãos. A mim, a você e a
todos os que viriam a crer nele um dia como seu carregador de doenças. A sua obra de levar o pecado foi para nos fazer justiça. E ele tomou os nossos pecados e assim nos tornou justos. Diz a Escritura, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E a sua obra de levar a doença nos tornou saudáveis. Tomou as nossas enfermidades e nos fez fortes. E agora ele troca os nossos fracassos por bom êxito. Eu vou repetir aqui o que eu já comentei no início desse vídeo. Ninguém deveria morrer doente. Eu costumo dizer que Deus não precisa colocar doença em ninguém. E ele não coloca. Aliás, a Bíblia diz claro sobre como deve ser a morte daquele que crê. Estou repetindo, está escrito assim, Jó 5:26, em boa velhice irás à sepultura. Boa velhice não quer dizer só muito velho. Boa velhice significa uma velhice boa, em bom estado, forte, com saúde. É assim que o crente tem que ir para a sepultura, em boa velhice, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo, não antes de cumprir o tempo que foi determinado, não na infância, não na juventude, em boa velhice. Quando estiver velho e farto de dias, é que nós devemos ser recolhidos. Recolhido como o trigo, não doente. O trigo se recolhe quando ele está maduro, mas quando ele ainda está vistoso. É assim que Deus recolhe o seu povo. É assim que está escrito na Bíblia. Eu não posso entender como ainda existem pessoas que acreditam que a doença é da vontade de Deus. A doença escraviza, não só o que está doente, mas também o que cuida dos enfermos. Os entes queridos que lidam dia e noite com seus doentes perdem a alegria, perdem o descanso. A enfermidade não provém do amor, e Deus é amor. A doença rouba a saúde, rouba a felicidade, rouba o dinheiro, rouba tudo o que necessitamos para outras coisas. E a doença é a nossa inimiga, é ladra. Jesus deixou bem claro que isso não é obra de Deus. Ele disse em João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então como é que doença poderia ser coisa de Deus? Doença não é vida. Coisas desse tipo não pode ser e não é a vontade de Deus. Deus é amor, está escrito na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 16. Deus é amor. Uma pessoa doente, ela se torna um fardo para a família, torna-se pesado, enche a família de cuidado, de dúvida, de medo, dor, rouba a fé da família. Não venha dizer que isso é vontade de Deus, isso é ódio, é a vontade de Satanás. Se a doença tem se tornado vontade do amor, então o amor se tem tornado em ódio. Se a doença é vontade de Deus, então me expliquem por que é que Jesus andava por toda parte curando os enfermos. Nenhuma doença, nenhuma enfermidade ou fraqueza, ou desvio de conduta, ou de personalidade, não é da vontade do Pai. Crer nisso é ser enganado pelo adversário. Muitos não recebem a cura porque se recusam a acreditar em Deus. Mas muitos também não são curados porque não conhecem ainda essa verdade. Nós precisamos contar para essa gente que a cura de todos os males já foi executada na cruz do Calvário. Se você conhece alguém doente, você precisa contar isso para ele. Para receber a cura que já nos foi dada, para receber e ser liberto de qualquer mal, basta crer no Evangelho. E se depois que você aprendeu o que foi feito por você, você aceitar Jesus como Salvador, então o diabo vai perder todas as possibilidades que ele tem de manter você sob o governo dele. Ficar livre das doenças só depende da sua fé. Só depende da fé do doente na palavra de Deus. Eu disse fé na palavra de Deus. Pessoas que afirmam ter muita fé, mas não leem a Bíblia, não procuram ouvir o que Deus diz, elas podem até ter fé em outra coisa, mas não em Deus. Fé em Deus você tem quando você presta atenção no que Ele diz e acredita que Ele está falando a verdade. Fé em Deus vem quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, quando você entende o que está escrito ali e assume aquilo.
Êxodo capítulo 15, versículo 26 diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e os guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios. Egípcios aqui representam os pecadores. Porque eu sou o Senhor que te sara, afirmou Deus. Você está ouvindo atentamente a voz do Senhor? Você quer ficar curado? Então veja o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Você crê nisso? Então não perca o seu tempo. Faça como a Bíblia manda. Se você está doente, procure uma igreja que pratique a palavra de Deus. Não essas igrejas que ficam com balela, ladainha, conversa mole. Procure uma igreja que pratique a palavra de Deus. Um lugar que ore pelos enfermos para que sejam curados. Que façam conforme a Bíblia diz. Conforme está escrito no versículo que nós acabamos de ler. Mas de qualquer modo eu também vou orar por você agora. Porque está escrito também que muito pode a oração de um justo em suas eficácias. Se Jesus me justificou, eu sou justo. E Ele ouve a minha oração, e eu sei que ouve. Então, se você quer a minha oração, feche os teus olhos. Se possível, se você estiver enfermo, claro, coloque a sua mão direita sobre o local da sua enfermidade. Ou então coloque as duas mãos no coração. Creia, porque o poder de Deus vai tocar em você agora. Tudo é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você crê, pode ter certeza que o poder de Deus vai te alcançar. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, eu invoco o teu poder agora sobre todos os que estão orando comigo neste momento e que estão me ouvindo através desta mensagem de vídeo, não importa onde nem quando, porque no mundo espiritual não há distância. Pois então agora eu te peço, toca nessa pessoa, e onde houver um mal qualquer, que seja ele queimado em nome de Jesus Cristo. Porque o diabo não pode mais continuar nos oprimindo. Jesus nos substituiu na cruz, levando os nossos pecados, as nossas enfermidades e doenças, e essa obra já foi consumada. Essa pessoa agora está conhecendo a verdade. E esse mal, seja ele qual for, não pode mais continuar oprimindo. Meu Deus, eu não estou presente onde essa pessoa está, mas o Senhor está presente em todos os lugares. E se essa pessoa está crendo agora, então a obra será feita. Porque quem faz a obra não é o presbítero, não é o pregador, mas sim o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, cura essa pessoa agora, porque o Senhor disse, eu sou o Senhor que te sara. E eu vou usar agora o poder que o Senhor me deu, pela unção do teu Espírito que foi derramado sobre mim, e em nome de Jesus Cristo, eu mando que esse mal saia dessa pessoa, vá embora, desapareça, nunca mais volte a oprimir. Em nome de Jesus. Se você orou com fé, eu declaro que a bênção do Senhor já está sobre a sua vida. E acredite, você foi curado. Não olhe para o sintoma, olhe para o que diz a palavra de Deus e confesse, eu fui curado em nome de Jesus. Eu fui curado pelas feridas de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por mais esse milagre que o Senhor realizou.
Eu não posso ver agora, na verdade eu não posso nem imaginar o que o Senhor fez na vida dessa pessoa que orou comigo. Mas eu tenho a certeza que algo grande aconteceu, porque onde há fé, o teu poder opera. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém.